Olá, meu nome é Adalto, sou analista aqui da CHB Sistemas. No webinar de hoje a gente vai falar um pouco sobre minerador. A gente vai continuar online, então fique à vontade para tirar suas dúvidas, tá legal? Vamos lá, minerador. Minerador é uma ferramenta que possibilita extração de dados do sistema de uma forma prática e ágil, possibilitando melhor gerenciamento dos setores. Nesse webinar a gente vai dividir em duas etapas. A primeira etapa, uma etapa mais técnica, que será voltada mais para a área de TI e desenvolvimento das empresas. E a segunda etapa, uma etapa, essa sim, uma etapa mais analítica, onde a gente vai realmente fazer a manutenção, criação das consultas, tá? Extrair realmente os dados que a gente deseja. Vamos lá, ó. A gente criou um menu, então a gente tem um menu específico para o minerador, tá? É o último menu aqui do nosso sistema. E dentro desse menu, dentro desse módulo, tá? Perdão, dentro desse novo módulo a gente tem dois menus, cadastros e consultas. Tanto o módulo e o menu, a liberação é feita como todos os outros do sistema, tá legal? Essa parte aqui de cadastros, essa que seria a nossa primeira etapa, que seria voltada mais para a área de TI, tá? Que aqui, ó, dentro desses cadastros, a gente tem lá a conexão, que a gente vai fazer, vai indicar para o sistema minerador onde buscar as informações, em qual banco buscar essas informações, e o cadastro de consultas, então, quais informações buscar nesse banco, e as liberações das consultas. Então, nesse botão conexões, a gente não vai entrar em muitos detalhes. A CHB se prontifica a ajudar, a orientar como faz o cadastro, e a gente vai disponibilizar também um manual de como é feita essa configuração, a necessidade de criar um banco, criar uma aplicação específica para o minerador. Então a gente vai repassar todos esses detalhes com o auxílio do nosso suporte TI. Tudo bem? Consultas, ó. Abriu aqui. Aqui a gente tem algumas consultas já cadastradas, algumas principais consultas já cadastradas, tá? Vamos nessa consulta aqui do faturamento. O que essa consulta significa? Essa consulta a gente vai falar para o sistema quais informações buscar do banco. Então a gente vai pegar aqui, ó, vou editar aqui. A gente fez uma query, um select aqui, falando quais informações, quais campos dentro do faturamento que seria interessante. Então a gente pegou vários itens do faturamento, vários campos e inseriu nessa query para o sistema buscar. Tá, então, só repassando de novo, por isso que é interessante essa área mais voltada para quem tem conhecimento nessa linguagem SQL, conhecimento em banco de dados, tá legal? Então, tem esse detalhe. Só tem um porém, a CHB disponibiliza as principais consultas, então você já vai receber ali as principais consultas, a principal consulta do faturamento, do financeiro, do compras, laboratório e assim por diante. A CHB já disponibiliza. O que é interessante no minerador, que para quem tem essa área de TI interna e a pessoa tenha conhecimento em SQL, a pessoa pode escrever a consulta que quiser. Então ele pode, um exemplo, eu quero ver situações do faturamento com o financeiro, quero unir esses dois módulos, tranquilo. Ter esse conhecimento aí na linguagem, tá legal? Só reforçando mais uma vez, a CHB vai disponibilizar as principais. Então, nesse primeiro ponto aí, essa parte mais técnica, não precisa se preocupar se não tiver TI na sua empresa, se você não conhecer a fundo de como funcionaria a linguagem ou todas as tabelas do sistema, as principais a CHB vai disponibilizar. E caso surja uma necessidade que não tenha, que hoje a CHB não tem, a gente entra no processo normal, que é solicitação, análise e desenvolvimento de uma nova função, tá? Nesse caso, de uma nova consulta. Tudo bem? Então, como eu falei, a gente não vai
tomar o tempo do webinar falando sobre todos os detalhes do cadastro de consulta. Tá legal? Acho que vamos focar na parte analítica, de extrair essas informações do sistema, tudo bem? Bom, outro ponto aqui desse primeiro tópico que a gente citou é as permissões de consulta. Essas permissões de consulta é um pouco mais simples, funciona igual às permissões que a gente tem hoje já no sistema. Então, eu vou pegar uma aqui como exemplo. Nesse exemplo aqui, o perfil 2, contabilidade, vai ter acesso a quais consultas? Tá? Então, ele vai ter acesso à consulta compras e eu quero que ele tenha acesso à consulta financeiro também. Confirmei, todos os usuários que estão dentro do perfil contabilidade vão ter acesso a essas duas consultas. E caso não estejam, vai ser bloqueado, ele não vai estar liberado para ele criar uma pesquisa em cima delas, entendeu? Tá legal? Mas basicamente é isso. É só liberação ou não das consultas. Confirmamos aqui, gravou, então contabilidade está com essas duas. Repassando os pontos que a gente viu nessa primeira parte técnica, tá? Então a gente vai ter o primeiro trabalho ali, que com o auxílio da CHB, que é a conexão e configuração do minerador, resumindo, a gente deixar o minerador funcionando ali com todos os parâmetros, com o auxílio da CHB, do suporte TI, tá legal? A gente tem o cadastro de consultas, que caso a empresa tenha uma pessoa que já trabalhe com SQL, já tem esse conhecimento, pode ser criadas novas consultas, inúmeras, da forma que desejar, porém a CHB vai disponibilizar as principais. Então, caso você não tenha essa pessoa na sua empresa, não trabalhe, não tenha conhecimento nessa linguagem SQL, a CHB vai disponibilizar e a maioria dos relatórios gerenciais ali você vai conseguir trabalhar, porque todos os módulos vão ter uma consulta do minerador. Tá legal? Segundo ponto. E o terceiro ponto é as permissões, eu acho que é bem tranquilo nesse quesito, tá? É permissão ou não para acesso à consulta, por perfil, tá? Então, vamos minimizar. Agora a gente vai para o segundo ponto, que é aquele ponto que eu falei que é o ponto mais analítico, é o ponto do cadastro realmente da consulta e manutenção da consulta, tá legal? Então, nesse ponto aqui a gente vai entender esse cadastro de consulta aqui em cima, tá? Tá legal? Vamos lá, ó. Lista de consultas do minerador. Então, módulo minerador, consultas, lista de consultas do minerador. Vou acessar aqui, fechar algumas abas aqui, tá? Essa aqui é a minha tela, a minha lista de consultas, a minha lista de pesquisas que eu tenho do minerador. Eu fiz uma aqui como exemplo, notas emitidas por cliente. Agora a gente vai fazer, vamos criar uma do zero, tá legal? Vamos imaginar o seguinte, vamos criar um caso aqui. Eu preciso analisar minhas vendas por mês e por receitas. Vamos montar uma consulta nesse tipo. Minhas vendas por mês por receita vão se encaixar no meu faturamento. Eu quero pegar os meus faturamentos de determinada receita e quero dividir isso por mês, tá? Vamos pensar, vamos colocar que a gente tem a necessidade desse relatório, a necessidade desse resultado. Então a gente vem aqui em inserir e agora entra aqui que eu falei para vocês o vínculo dessa consulta aqui, ó. Tá legal? Então a gente vai falar para o sistema o que buscar, tá? Então eu quero fazer uma análise de objetos, análise de campos do faturamento. Então eu estou falando que eu quero minha receita, eu quero ou minha nota fiscal, N exemplos. Vamos seguir assim, ó. Vamos pegar o exemplo que eu tinha feito anteriormente. Eu quero as minhas receitas, eu quero os valores delas e dividido por mês. E
durante o webinar, a gente vai selecionando e retirando algumas informações só para vocês entenderem como funciona a ferramenta, tá legal? Então, a consulta que eu quero é baseada no faturamento. Então, eu vou selecionar a minha consulta faturamento, correto? O nome dela, eu vou colocar aqui, ó, vendas. Tudo bem? Campo livre. Campo descrição, eu posso preencher ou não. Aqui eu vou preencher que eu quero vendas por receita versus mês. Tá? Mês. Tá? Vou colocar desse formato. Tabela tipo de exportação para o Excel. A gente tem duas opções, tabela pivô e grid. Eu vou deixar como pivô e a gente vai voltar nesse campo aqui para vocês entenderem a diferença das duas, tá? Então, quando eu exportar para o Excel vai ficar até mais fácil de vocês entenderem a diferença das duas, tudo bem? Vamos deixar aqui como pivô. Então, basicamente é isso. Ele já trouxe meu usuário, vai trazer aqui onde eu quero pesquisar, o que eu quero pesquisar, então eu quero pesquisar uma consulta do faturamento, o nome da minha consulta e a descrição, caso tenha interesse. Tá? E o tipo da tabela que a gente vai ver logo mais. Confirmei aqui, os dados foram inseridos, vou fechar. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho algumas opções, consigo excluir, consigo replicar, a gente vai falar isso um pouco mais para frente também, para ficar com mais sentido, e editar a consulta. O que a gente vai usar é esse cara aqui agora, que é executar. Então, eu vou vir aqui e vou executar consulta. Tá? Nesse ponto, ele está pegando aquelas informações do faturamento e montando a minha estrutura, só que sem campo nenhum, não definiu o que eu quero ainda. Então, ele está só fazendo uma busca e falando para o sistema que a gente vai tratar de uma consulta do faturamento. E ainda vamos definir os campos que a gente deseja. Então, a tela do minerador é essa. A tela de movimentação e manutenção do minerador é essa. Então, a gente tem aqui os filtros, indicadores, colunas, a gente vai falar isso logo mais. E eu preciso inserir as informações que eu desejo. Então, o primeiro ponto é vir aqui no botão Grupos. Aqui dentro de Grupos eu venho e vou colocar as informações que eu preciso. Então, eu vou simular alguma situação aqui, tá? Eu vou colocar ano, emissão, eu vou colocar receita, ó, descrição da receita, despesa ou receita, né? Vou colocar aqui mês, que é o que a gente tinha proposto. E por enquanto eu vou colocar só essas informações. E o total eu vou colocar o total líquido. A gente divide aqui, ó, existe uma necessidade para criar uma consulta, ter pelo menos uma dimensão, selecionar uma dimensão e pelo menos um indicador. O que seria dimensão? Dimensão seria todos os campos descritivos. Basicamente isso, todos os campos que descrevem um total, que seria o indicador. O indicador seria todos os campos de cálculo, todos os campos somatórios, tá? A ideia é basicamente essa, não tem muito segredo. Então vamos colocar aqui um indicador, que seria um cálculo, um campo de cálculo, um totalizador, quantidade, e uma dimensão que seria uma descrição. Eu vou colocar aplicar. Agora sim, agora em cima daquela consulta mãe, aquela query grande que a gente tinha feito no sistema, lá na parte mais técnica, ele está indo e falando, dessa consulta eu quero esses campos, então eu quero só analisar somente esses campos. Então ele está indo lá no sistema e coletando somente essas informações, tudo bem? Então ele está fazendo uma pesquisa do que coletar, dos campos que a gente vai buscar. Provavelmente o período aqui está com um período um pouco maior, então vamos aguardar um instante. Ó, beleza, buscou as informações que a gente deseja, é uma base de dados relativamente grande.
Trouxe as informações para a gente aqui. Não está na estrutura que a gente deseja ainda, mas trouxe as informações aqui do modo que eu quero. Então a gente vamos verificar algumas ferramentas que a gente tem para trabalhar. A primeira ferramenta seria essa daqui, ó, expandir linhas. Então a gente trouxe aqui, expandiu todas as linhas aqui, tá legal? Então 2018, desmembrou aqui o que é despesa, os filtros de período. Eu tenho a opção aqui de quebrar por 200 linhas por página e ele vai quebrando as páginas também. A gente tem a opção de minimizar isso, mesmo formato, tá? Perfeito. Esse campinho aqui, tranquilo. Um outro ponto que a gente tem que ver, que é muito importante também, é esse botão aqui, filtros. Porque o sistema buscou informações de um período de 2018, se não me engano, janeiro, fevereiro e março, porque isso já estava pré-formatado, já tinha um parâmetro indicando para o sistema buscar essas informações. Tudo bem? Mas talvez não seja isso que eu desejo, eu preciso de outro período. Então vamos analisar até aqui, vamos fazer essa alteração aqui para vocês entenderem, tá? Então se a gente vier aqui em filtros, parâmetros, ó, ele vai trazer todos os filtros de parâmetros que eu tenho. Então, ele trouxe aqui, vamos dar esse exemplo da empresa, ele trouxe empresa 0, mas vamos supor que eu quero somente a empresa 1. Ele listaria somente a empresa 1. Gravem isso daqui, ó, empresa 1, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou dar mais uma dica que não necessariamente a gente precisa usar só esse campo de filtro. Tem outra maneira da gente selecionar qual empresa que quer ou qual outra informação que a gente quer aleatoriamente. Então a gente vai voltar a falar nesses campinhos aqui, tá legal? Mas seria isso, ó. Esses filtros seriam para indicar o sistema o que buscar, quais as informações que eu quero. Nesse ponto aqui eu falei para o sistema que eu quero todas, então eu vou buscar todas as empresas que eu tenho cadastradas. Outro exemplo aqui, ó, almoxarifado. Eu vou buscar todos os almoxarifados ou centros de custo, todos os centros de custo que eu tenho cadastrados. Mas como a gente está analisando vendas por período, ali vendas por mês, o que seria interessante realmente a gente alterar seria o período de emissão, tá? Então seria a emissão final inicial e final, é o que interessa. A gente vai voltar nesse campo aqui porque eu consigo tirar algumas informações para ficar um pouco mais enxuto, tá? Mas vamos listar aqui o relatório, ó, vocês já vão entender melhor também. Então vamos colocar aqui, ó, vamos usar aqui o calendário dessa vez. Ó. Então eu peguei data inicial e vou alterar agora a data final. Vou vir aqui no final, 2018, vocês têm período de 2019, vamos deixar 2018 mesmo. Então eu alterei pelo calendário, posso vir aqui manualmente também, ó, e alterar. 31 de 12 de 2018, foi rápido aqui, tá legal? Então eu estou indicando para o sistema, apesar dele já ter me indicado uma data, proposto uma data inicial através dos parâmetros que a gente fez, que é feito lá no cadastro da consulta, lá naquela parte mais técnica, eu já tenho indicado essa data, ele não impede de eu colocar um exemplo. Eu quero ver informações do ano de 2010. Está muito fora do que o parâmetro está me indicando. Tudo bem, ele vai fazer a mesma pesquisa e vai trazer essas informações lá de 2010 para a gente, tá legal? Então, esse parâmetro é só um indicativo para trazer as informações para a gente, mas pode ser alterado em qualquer momento, tá legal? Então, fiz aqui, fiz as alterações, venho aqui em atualizar. Agora ele vai pegar, ele vai recalcular, então ele vai buscar as informações de novo,
porém nesse período de um ano que eu coloquei aqui, tá legal? Lembrando mais uma vez, é uma base relativamente grande, então, e é um período de um ano, tem bastante registro, ele tem o seu tempo de processamento, mas muito mais rápido que um relatório que você fosse tirar em algum outro relatório. Ó. Vocês podem ver, já listou a informação para a gente, tá? Então, trouxe aqui a informação de 2018, o ano de 2018 e todos os períodos que eu tenho. Receita parâmetro aqui, todos os períodos que eu tenho. Tá legal? Primeiro ponto que eu tinha falado para vocês, ó. Na verdade, vamos fazer até diferente, ó. Eu tinha falado aqui da empresa que a gente ia, essa dica que não necessariamente eu preciso filtrar por aqui, mas vamos deixar ela para um segundo momento que eu acho que vai ficar até mais interessante. Aqui nos filtros de parâmetro, ó, vocês podem notar que tem várias informações que talvez para essa consulta não seja relevante, não tem necessidade de filtrar uma transportadora específica. Então eu não quero que esse cara fique aqui para mim. Então se eu vier aqui, ó, eu vou salvar esse estado desse formato que está mesmo, tá? E vou vir aqui, ó, nessa segunda aba, tá? Lembrando, toda vez que eu executo, acho que eu não mencionei isso, toda vez que eu executo a consulta, ele sempre abre em uma outra aba, tá legal? Então ele sempre cria uma outra aba para você trabalhar ali. Então eu vou vir aqui para fazer manutenção desse campo filtros de parâmetro aqui, eu vou vir aqui no cadastro que eu criei, na minha consulta vendas, vou editar ela aqui e vou vir nesse botão aqui, ó, parâmetros, tá? Parâmetros. E vou falar para o sistema quais parâmetros eu desejo que seja demonstrado nesse campo aqui para mim, ó. Então, nesse caso aqui, como a gente vai simular somente as datas, eu vou desmarcar todos para ser mais prático e vou marcar somente as datas. Marquei somente as datas aqui, tá legal? Confirmei, ok. Vou fechar aqui e vou executar a rotina de novo. Quando eu executo, ele sempre abre uma nova guia, tá? Eu vou fechar a guia que a gente estava mexendo. Então ele já trouxe aqui para a gente a consulta. Se eu vier aqui nos filtros, notem que só tem as informações que eu indiquei para ele lá. Tá? Então aquele exemplo que a gente estava falando da empresa, não está aparecendo mais aqui. Então eu filtrei todas as empresas nesse período. Tá legal? Vamos supor que surge a necessidade de eu preciso fazer esse filtro por empresa. Eu busquei todas do sistema, mas eu quero só ver a informação da empresa 1, um exemplo. Então a gente tem o campo de empresa, a gente não tem o campo de empresa aqui. Vamos voltar aqui em grupos. Vamos colocar aqui empresas. Isso aqui, empresa. Posso arrastar, posso vir na setinha aqui. Ou se eu clicar duas vezes em cima, ele também vem aqui, tá legal? E vou aplicar novamente. O que o sistema vai fazer? Ele vai montar novamente as colunas e pesquisar novamente. Então ele vai voltar lá nesse período de um ano, pesquisar novamente por empresa, adicionando essa nova coluna de empresa que a gente indicou para ele, tá legal? Deixa ele tá pensando um pouco aqui. Ó, listou a minha empresa aqui. Vou expandir as linhas só para a gente ver. Vou colocar 200 linhas aqui também, para ver o volume de informação. E trouxe a informação das empresas aqui. Se eu quiser, eu quero listar somente a minha empresa 1. Então, se eu vier aqui, ó, nesse botãozinho filtro, e colocar somente a 1, ele vai eliminar as informações da 901. Ou vice-versa, ele fica até numa cor de destaque aqui diferente para saber que existe um filtro aleatório, tá? Ou o inverso também, 901, e ele vai e traz as informações só da 901. Tá legal?
Então, por isso que eu citei, eu achei interessante frisar ali para vocês na hora que eu estava mostrando isso, porque você pode buscar todas as informações. Então, porque eu posso ver todas as empresas, porque eu tenho esse recurso aqui de depois separar a empresa que eu quero. Tá bem? Tá legal? Outro detalhe aqui, ó, vamos ver uma outra ferramenta que o sistema tem, que é a ferramenta de pivô, de alterar a sequência, alterar a ordem e o local das informações. Então vamos pensar o seguinte, a gente tem esse relatório aqui do ano de 2018, as receitas do mês da emissão e a empresa. Para mim seria interessante verificar só a receita e o valor, quebrado por mês. Só que as outras informações são importantes também. Então, se eu vier aqui jogar aqui para esse campo filtro, ele tem até um arraste os filtros para cá. Só arrastar aqui mesmo, ó. Joguei aqui o campo filtro. Ele está compondo, ele está contemplando que nesse exemplo aqui só está a empresa 901, porém ele não está mencionando, não está indicando aqui na consulta. Tá legal? Mesma coisa eu vou fazer com o ano. Então, ele já quebrou a informação aqui. Mesma coisa eu vou fazer com o mês. Tá? Então ele quebrou as informações por mês. Tudo bem? Agora eu vou vir aqui, ó, e selecionar só algumas para a gente ver outras informações. Então essa seleção, outras funcionalidades aqui da ferramenta. Então a seleção é a mesma do que a gente teve na empresa. Campinho filtro, vendas, vou colocar que é vendas, que imagino ter volume ali todos os meses, isso, ó. Tá legal? Então a gente veio e fez o mesmo filtro aleatório. Então eu quero ver desse período de 2018 da empresa 901 somente as vendas, essas 4 receitas aqui, tá? Quebrado por mês. Tá? Então acho que ficou essa questão aqui do pivô é bem tranquilo, né? Só arrastar, tá legal? Arrastando as informações para o local que precisa. A gente consegue arrastar tanto para filtro, quanto para linha, quanto para coluna. Tá? E eu consigo colocar mais de uma coluna aqui também. Então, eu quebro ano e os meses de 2018. Se tivesse 2019, assim por diante. Tá? Então, vamos voltar essa informação aqui para cima. Vamos pegar aqui, acredito que tenha um volume maior aqui. Vamos pegar essa empresa 1. Seria isso. Então, essa funcionalidade de pivô seria essa, movimentar de acordo com a sequência que vocês necessitam aí. Tudo bem? Beleza, vamos salvar aqui e vamos ver outro ponto para a gente não esquecer. Vamos ver esse ponto aqui de exportar para Excel, tá? Se a gente clicar aqui, ó, exportar para Excel, ele está pesquisando, tá? Ele está montando ali o que vai fazer a exportação e já gerou para a gente aqui. Gerou um Excelzinho aqui no Live, na verdade. Gerou as informações. Vamos abrir só para vocês entenderem ali a diferença do grid pivô. A gente viu lá no comecinho, tá? Vou colocar um OK aqui. Vamos expandir aqui até para ficar visualmente melhor. Tá, ó. Vamos lá. Quando a gente deixa essa opção aqui, ó, vamos voltar aqui no início, editar a nossa consulta. Quando a gente deixa essa opção tabela pivô, quando a gente exporta para o Excel, quando a gente usa esse botão exportar para o Excel, ele vem aqui e exporta exatamente como está na consulta. Então, reparem aí que ele está como ano, emissão, empresa, quebrado por coluna, exatamente como está na tela aqui. Tá? Então, isso que seria o tabela pivô. Quando a gente vem aqui, ó, e muda para grid, vamos confirmar aqui, vamos executar a consulta novamente. Tá? Vou deixar essa outra tabela até aberta aqui também.
fechar esse cara aqui para não fazer confusão para a gente. Tá legal? Guardar. Então, um ponto interessante. Ele gerou a consulta e ele vai salvando o estado da consulta automaticamente, tá? Toda vez que a gente executa uma função, ele salva o estado. Então, ele salvou o estado, executei novamente, ele já trouxe da mesma forma que eu já tinha editado a minha consulta, que eu já tinha formatado a minha consulta. Então, ele trouxe da mesma forma, com os filtros aleatórios, quebrado por coluna e tudo mais, tá? Agora eu vou vir aqui e exportar para o Excel, só que estou exportando para o Excel já no formato grid, tá? Então, quando eu exporto para o formato grid, ele vem no formato banco de dados. Ele vem até com as funções aqui de filtros, né? E ele vem no formato banco de dados. Tudo bem? Então, também não tem muito segredo, tá? Ele vai quebrando ali, não coluna, mesa, ele muda algumas coisas, mas vai da necessidade ali que vocês vão ter no dia a dia. Tudo bem? Então, a diferença grid pivô seria essa. Tá legal? Vamos passar para uma outra funcionalidade que tem também, essa opção aqui, ó, gerar gráficos. Então, vamos clicar aqui, ele abre uma outra aba, tá? Então, a nossa aba de consulta está aqui, ele abre uma terceira aba, no caso, de gerar gráficos. O gráfico, quando depois vocês dão uma lidinha aí, ele precisa de alguns requisitos para gerar. Vamos pegar esse gráfico em linha aqui, ele precisa, no mínimo, uma dimensão, no máximo duas, necessário uma coluna e um indicador. Então, ele tem esse requisito para atender a necessidade do gráfico aqui, tá? Então, quando não atende os requisitos, no exemplo do Pix aqui, ó, ele fica inativo. Então, você não consegue executar ele. Então, basicamente é isso. Ó, ele gerou o gráfico para a gente aqui em tela, em linha, né, que a gente tinha solicitado, com as informações. Então, tem aqui venda de açúcar, eu vi que no mês de agosto foi o pico de vendas, no mês de novembro talvez foi o período que eu menos tive venda dessa receita. Eu consigo analisar somente nesse caso aqui, a evolução de uma única receita, habilitando ou não aqui, eu consigo fazer a comparação de duas. Vamos pegar alguma aqui, a venda de álcool. Então, eu consigo comparar aqui duas receitas. A gente tem essa opção aqui de mostrar valores também, ó. Tá? Deixa eu tirar as informações. Como tem muitas receitas, talvez ali o valor fica encobrindo o outro ali, não seja tão legal. Mas quando eu estou analisando uma única ou duas, talvez seria interessante, tá? Então ele vai demonstrando para a gente aqui os valores, tudo bonitinho, a evolução do período. Basicamente o gráfico seria esse, tá? Então a gente tem esse modelo de gráfico. Vamos ver outro aqui. Agora vamos gerar o Pix, ó. É interessante também. Só que lembrando, o Pix tem aquela função de... Eu vou tirar aqui as colunas, que ele não aceita coluna. A gente já vai entender isso melhor. Bom, não tinha necessidade, mas beleza. Gerar gráfico de novo. Vocês podem ver que agora, como eu tirei colunas, ele já desabilitou o linhas e habilitou o pixel. Tá? Então, se a gente executar ele aqui, ele está montando, fazendo a mesma leitura do outro, montando o gráfico. Guardar ele executar aqui. Então ele gerou para a gente. Mostrar valores aqui, eu acho que vai ficar até mais interessante.
tá? Então, ele está mostrando os valores para a gente aqui, que venda de açúcar teve boa proporção aqui nas vendas do ano de 2018, o álcool está em segundo, consigo verificar só os dois, tirou as outras informações e assim por diante, tá? Vai depender muito da análise que vocês vão necessitar, que vocês vão precisar fazer aí, tá? Mas a geração do gráfico é bem simples, tá? Lembrando, seguindo aqueles padrões que a gente viu ali, tá? Quantidade de linhas, quantidade de dimensões possíveis. Em caso de dúvidas, a gente tem aqui como, como fazer também, tá legal? Vamos voltar aqui na consulta, vamos dar uma repassada aqui do que a gente viu, tá? Então, a gente falou ali sobre grupos, então selecionei os grupos, mas caso eu tenha necessidade de adicionar ou retirar algum, tranquilo, é só vir no botão grupos e tirar uma informação ou acrescentar uma informação. A gente viu aqui também sobre esse botão filtros de parâmetro, que nesse caso, para a gente foi interessante filtrar a data, a gente viu também que é possível ir lá e tirar as informações que a gente não deseja. Lembrando que a gente está tirando as informações, elas continuam sendo contempladas, elas só não estão demonstrando na tela. Vamos ficam menos informações, acho que fica até mais fácil de trabalhar. Então, nesse exemplo que a gente fez aqui com as vendas ali de 2018 por mês, para a gente seria interessante só as datas. Então, a gente filtrou, selecionou para o sistema, indicou para o sistema que a gente só queria ver as datas, tá? A gente viu também o funcionamento da tabela pivô, como a gente faz essa alteração aqui. A gente falou um pouco também sobre os filtros, que é possível fazer o filtro aleatório. A gente falou sobre o filtro aqui, a gente usou o exemplo da empresa, que não necessariamente a gente precisa indicar aqui, a gente pode pegar todas as empresas e filtrar ela depois. A empresa foi um exemplo, mas praticamente todos os campos a gente consegue fazer isso. Falando sobre exportar para o Excel, a diferença da grid e da pivô. Falando sobre a geração de gráfico. E basicamente é isso. A consulta é simples de manusear, assim, não tem tantas informações. Então, vai muito de acordo com a sua necessidade e a informação que você quer coletar do banco de dados do sistema. Tá legal? Vamos ver algumas funcionalidades que a gente tem aqui, ó, relacionadas aqui na rotina mesmo, aqui na tela de cadastro, tá? Então, a gente já criou nossa consulta, essa consulta está validada, é uma consulta que eu fiz ali com o meu usuário, vi, ficou bacana, está atendendo minhas necessidades, eu preciso replicar para o restante do pessoal, pessoal que vai usar, que tem a necessidade de usar essa consulta também, tá? Então, primeiro ponto, essa pessoa que vai usar, ela tem que ter permissão. Então, a gente está falando aqui de uma consulta de faturamento, a pessoa do contábil quer utilizar ela também. Primeiro ponto, será que essa pessoa do contábil tem permissão nesse campo aqui, tá? Tem permissão a essa consulta? Beleza, tem que se atentar a isso. Caso tenha, a gente vem aqui, ó, em replicar consultas, e eu não preciso cadastrar ali com outro usuário novamente todos os campos que a gente viu há pouco. É só eu vir aqui e replicar, vou replicar nesse caso aqui para CHB, e replicar a consulta que eu fiz para o usuário CHB. Só vim aqui confirmar, basicamente isso. Um detalhe que ele faz, que é bem interessante, é que ele faz a replicação da consulta, só que ele troca o ID. Então, se o usuário da CHB estiver ali usando a consulta e verificar que que precisa acrescentar ou retirar alguma coisa, isso não vai ter impacto na consulta que eu fiz, tudo bem? Não vai influenciar na consulta que eu estou fazendo, tá legal? Basicamente isso. A replicação é bem tranquila, eu consigo replicar para um ou vários usuários, tá? Então eu consigo replicar para
como eu mencionei, para várias pessoas que utilizam ali do mesmo setor. Então a gente fez uma consulta padrão, repliquei para outros, esses outros vão dar manutenção nas consultas deles e isso não vai influenciar para a gente aqui. Tá legal? Bom, acho que aqui nessa replicação ficou bem tranquilo. Eu quero dar ênfase mais em um detalhe que é a flexibilidade que a ferramenta tem. Então, vamos lá. A CHB vai disponibilizar as consultas, a gente tem as consultas mães, mas ela tem flexibilidade de criar novas, então não ficou engessado. Eu preciso de uma consulta independente se você tem o TI ou não na sua empresa, se tem a pessoa que conhece da linguagem SQL ou não, do sistema ou não. Eu preciso criar uma consulta específica, então não ficou engessado, nesse caso a gente vai precisar da análise, desenvolvimento, igual é normal, mas a gente consegue criar coisas novas ali, tá? E caso você tenha esse conhecimento, é aberto, você pode escrever a consulta da forma que você precisar, tudo bem? Basicamente é isso. A gente falou ali, principalmente ali dos campos de análise, tá? A gente não entrou nos detalhes ali dos parâmetros da consulta, de como é feito ali as amarrações da query aqui nos cadastros da query, que, como eu mencionei, é uma parte um pouco mais técnica, tá? Então a gente focou bem ali na utilização da ferramenta, já que a CHB está disponibilizando as principais consultas já validadas, tá? Então a gente focou muito nesse ponto. Do mais, agradeço a todos que acompanharam o webinar. Espero que a ferramenta possa ajudar aí no dia a dia de vocês, possa ser útil. A gente está aberto ali para qualquer dúvida ali, se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham também para fazer, a gaveta está aberta para isso também. E agradeço muito a atenção de todos. A gente vai continuar online ali, a gente vai continuar online aqui após o webinar. Qualquer dúvida pode perguntar. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo.